ao público brasileiro que nos assistem e nos ouvem pela rádio e TV Senado, lembrando sempre que a TV Senado é uma grande opção saudável para o povo brasileiro, aos que aqui assistem da tribuna, aos senadores, ao meu presidente, que preside a sessão no momento, senador Paulo Paim, aos funcionários desta casa que tão bem nos atende, a eles todos os nossos cumprimentos. Mas trago a esta tribuna hoje uma preocupação, creio eu, que é de todos os brasileiros. Vejo meu amigo Pablo sentado na tribuna de honra, quanto a população brasileira se sente acuada pela insegurança. Nós não temos segurança nem nas pequenas, nem nas grandes cidades. O povo brasileiro se tornou refém da violência. Meu caro senador Paim, meu caro senador Lazier, meu caro senador Humberto Costa, como é difícil quando nós começamos a ver as violências que acontecem em nosso sistema prisional. O nosso sistema prisional virou um quartel de bandidos, ou uma fábrica, uma linha de montagem de bandidos. Lembro-me, há anos passados, num presídio hoje desativado na cidade de Belém, houve uma revolta, onde muitas pessoas morreram, onde um dos presidiários foi decapitado e a sua cabeça ficou rolando como uma bola de futebol sendo chutada. Temos visto o que aconteceu no governo Fleury, na invasão do presídio Carandiru em São Paulo. Temos visto revoltas no Mato Grosso, em cidades do Nordeste. Afinal, o sistema presidiário brasileiro está extremamente errado. Eu vejo até mesmo no meu querido estado do Tocantins, um estado moderno, com uma capital moderna, mas nós temos problemas no sistema prisional também lá. Então, não falta, mas sobra violência em todos os nossos presídios. Mas, senador Lazier, eu me lembro com saudades da minha cidade, da minha pequena cidade do interior paulista. A minha cidade chamada Capão Bonito. Essa cidade no sudeste paulista, no oeste paulista, ela tinha um pequeno presídio, talvez para 20 ou 30 pessoas. Senador Humberto Costa, nunca houve fuga, nunca houve uma sedição lá dentro. Grande parte dos presidiários de lá saíram recuperados. Existe alguma coisa muito errada no sistema presidiário brasileiro, e é fácil de entender. Eu trabalhei a vida toda com gente, aliás, é impossível gente não trabalhar com gente, mas como liderança, desde crianças, trabalhando com grupo de jovens, grupo de adolescentes, grupo de senhores, de homens, isso em virtude da minha devoção, pois sou um clérigo, sou um pastor evangélico da Igreja Quadrangular. No entanto, eu vejo com preocupação o que acontece. E mais do que nós temos tido assistências aos presídios em vários lugares do Brasil, ou em muitos lugares do Brasil, mas vejo que o índice de recuperação
nos presídios é quase zero. E é impossível continuar. Porque, senador Lazier, ninguém consegue, meu caro senador Paulo Rocha, carinhosamente chamado de Paulinho, é impossível, num lugar onde existe 1000 bandidos, alguém dominá-los. Se é difícil liderar 100 pessoas boas, honestas, corretas, imagine 1000 bandidos. O sistema está errado. Nós não podemos ficar pensando em construir grandes presídios, porque lá ninguém é recuperado. As pessoas são recuperadas em pequenos grupos, onde pode-se trabalhar pessoalmente cada pessoa. O índice de recuperação no sistema presidiário brasileiro é menos do que 10%. 90%, senador Paulinho, voltam ao crime, voltam pior. Voltam mais preparados para o crime. Nós não podemos continuar desse jeito. Estava vendo agora bilhões se pensando para construir grandes presídios. Não vai resolver situação nenhuma. Não vai piorar. Vai piorar. Porque cada bandido que sai do sistema penal, ele é igual o caso do demônio. Vai e traz mais 7. É impossível. Nós não podemos continuar com esta situação. O Brasil tem que mudar. Mas, alguns anos passados, foi falado sobre a participação público-privada, PPP. Então, eu sei que se o governo brasileiro pensasse nas APACs, de acordo com a Lei Complementar 79 de 1994, e nós pensássemos, como já existe alguns, mas que os presídios brasileiros, as cadeias brasileiras, não tivessem vagas para mais do que 100 pessoas, que já é um número muito grande, mas é um número trabalhável, e que as pessoas pudessem construir presídios e alugavam as vagas para o Estado. Geraríamos muita mão de obra nos nossos quase 6.000 municípios do Brasil. O particular construiria um presídio, usaria o fundo penitenciário e seria lá o lugar onde as instituições sociais e religiosas poderiam trabalhar. Mas é impossível continuar trabalhando nos presídios desse tamanho. Ninguém é recuperado. Mas nós temos, senador Lazier, exemplo de algumas APACs que tem no Brasil, 40, mais ou menos isso. Um índice de recuperação que chega até 70%. O sistema de grandes presídios está errado. Nós não podemos continuar, senador Humberto Costa, cometendo esse erro. Essas linhas de montagem, esses quartéis de bandidos, que a pessoa entra e sai muito pior. A recuperação é um índice insignificante. Alguns chegam apenas a 2%. Até quando vamos gastar do dinheiro de nossos impostos, do dinheiro de nosso trabalho, da nação brasileira, gastar tanto e tendo tanto pouco índice de recuperação? Não digo que a solução é fácil, mas ela é plausível. Ela pode ser. Ela pode ser. Como seria? Então, pequenos presídios, a iniciativa pública, a iniciativa particular, aliás, e, claro, que a administração, de acordo com a lei, e assim nós tiraríamos o ônus do Estado de construir, fazer grandes presídios, esses quartéis do crime, mas para instituições pequenas, e onde os líderes, os cabeças do crime, não ficariam permanentemente formando outros grupos, mas fariam um rodízio para que não ficasse fazendo liderança naquele lugar. Então, comando de crime hoje, senador Humberto Costa, feito de dentro de presídios, como Vossa Excelência bem conhece, comandando o tráfico, comandando o sequestro, comandando os assaltos,
Até quando, nação brasileira, nós veremos isso? Como falei, a solução não é tão fácil, mas ela é possível. É possível se nós olharmos dessa maneira. Nunca conseguiremos dominar multidões de malfeitores, mas pequenos grupos sim. Trago, como falei de exemplo, a minha cidade, que nunca teve uma rebelião e o índice de recuperação extremamente alto. Mas por quê? É um pequeno presídio, é uma pequena cadeia, onde as instituições sociais e religiosas podem trabalhar. Então eu trago essa preocupação à nação brasileira, aos senhores senadores. Já apresentei o projeto-lei para que isso aconteça. As participações público-privada construirão presídio até 100 pessoas. Veja a senadora Graziotin, que lá em Manaus tinha acontecido sequentemente rebeliões. Vi falar, parece que tem 2.000 presidiários naquele grande presídio de Manaus, não é isso, senadora? E Vossa Excelência tem razão, um dos grandes problemas do Brasil hoje é a falta de controle do sistema carcerário. O meu estado e o Brasil inteiro, o mundo assistiu, entrou este ano de 2018, no dia 1º de janeiro, com mais de 50 mortos executados dentro de um presídio. Uma triste notícia. Exatamente. Agora, aquele presídio, ele já é privado, ele já está sob a administração privada. Mas tem... Superfaturado, segundo as informações que nós temos, é um problema muito grave, senador. Ontem, por exemplo, essa casa, lamentavelmente, aprovou a intervenção no estado de Roraima, a intervenção geral, que no fundo é uma intervenção política. Agora, o pedido do Ministério Público era para fazer uma intervenção parcial apenas no sistema carcerário e socioeducativo, ou seja, esse, lamentavelmente, é uma grande chaga que o Brasil vive e que precisa ser enfrentado e atacado. Agora, não é com essa emenda 95, porque não adianta ter a boa política se não tiver recursos para aplicar e para investir na melhoria e na adequação do sistema carcerário brasileiro. A emenda 95, que é a emenda que limita os gastos públicos, lamentavelmente, para 2019, aponta uma quantidade de recursos não só para a segurança, para a saúde, para a educação, inferior aos recursos aportados nesse ano de 2018. Como Vossa Excelência vê, lamentavelmente as perspectivas não são alvissareiras. O Brasil deverá passar por um momento, já vive e deverá passar por um momento ainda pior do que nós vivemos hoje, lamentavelmente. Obrigado, senadora. Eu sei que a administração de Manaus já é particular, mas não se consegue administrar 2.000 prisioneiros. Isso é impossível. Tem que ser pequenos grupos, tem que se mudar a política. Nunca, senador Paim, vai se administrar. Olha, se você administrar 2.000 soldados, homens da lei, combatentes, firmes, corajosos, patriotas, precisa uma hierarquia bem certa, bem correta, mas é difícil ter. Agora imagine administrar 2.000 bandidos. É simplesmente impossível. Ou 2.000 presidiários. É simplesmente impossível. Nós temos que diminuir. Nós já apresentamos o projeto-lei, senador Paulo Paim, para que o público tenha maior participação, para que as pessoas que queiram possam construir pequenos presídios, não mais do que 100, que já eu acho um número grande. Eu discutia com a minha assessoria, eu queria que fosse de 30 pessoas apenas. Espalharíamos pequenos presídios onde não haveria realmente chance para essas revoltas, para esses números de morte, como a senadora Graziotin falou agora. Então, nós lembramos dos 111 mortos de Carandiru e afinal, e isso vai continuar. Não adianta nós pensarmos que vai parar, não vai continuar enquanto nós não mudarmos. Então, em nome da população brasileira, que precisa de segurança, que precisa de paz, que precisa de tranquilidade, nós precisamos urgentemente repensar essa situação, porque os nossos presídios estão sendo uma linha de montagem, uma fábrica de bandidos, piorando a situação de nossa segurança. Deus abençoe a nação brasileira. Muito obrigado, senador Paulo Paim.